Seja bem-vindo a mais um Real Semanal. Agora os vídeos vão começar a ser sempre na segunda-feira. Eu notei que muitas coisas estão acontecendo todos os finais de semana, então faz um pouco mais de sentido eu esperar o final de semana, pegar essas informações e trazer aqui na segunda. Exatamente porque esse final de semana aconteceu algo muito especial. A gente teve o encontro lá do Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, com o time de negociação chinês, e eles conseguiram chegar a um acordo em relação às tarifas, em que os Estados Unidos vai baixar as tarifas de 145 para 30 e a China de 125 para 10. Então os dois lados estão aí dizendo que ganharam a guerra tarifária, né? Ficou melhor para os dois. E aí a gente está vendo o resultado de toda essa questão das tarifas sendo minimamente resolvida, né? Dentro do possível. A gente está vendo aí as bolsas disparando, que inclusive é algo que eu comentei já umas 3 semanas atrás, quando a gente estava aqui dia 28 de abril, em que eu esperava um movimento aqui para dentro desse círculo verde. Ele demorou um pouquinho mais, mas não era uma questão de tempo, mas sim de uma direção em que ele tentaria buscar essa região da média de 200 dias e de 100 dias aqui em amarelo e azul. E aconteceu exatamente isso. A gente está vendo o SP500 aqui na máxima do dia em 5.850 e eu imagino que ainda tenha mais um pouquinho de gás. Talvez tente chegar perto dos 6.000 pontos no SP500 e depois pode começar a ficar bem mais difícil de subir antes de ter uma correção mais forte acontecendo. Indo aqui para o ouro, a gente tem uma visão totalmente oposta, em que a gente está vendo hoje um grande movimento de queda, até vou baixar aqui para a gente conseguir ver o movimento ao longo do dia, exatamente no início da noite ali, quando começou a sair um monte de notícias sobre as tarifas, aqui 4 da manhã, foi quando teve esse movimento de queda bem forte, 4 da manhã aqui do Brasil, então era o horário mais ou menos lá de Londres ou até o final do dia lá na China, no Japão, que a gente viu aqui inicialmente a China entrou comprando um pouquinho e depois simplesmente desabou quando começaram a sair notícias das tarifas. A gente pode ver a mesma coisa acontecendo na prata, mas ela caiu um pouco menos, na verdade ela caiu mais inicialmente, mas ela estava subindo, então na média ela está quase no 0 a 0 em relação ao preço de sexta-feira, enquanto o ouro está bem abaixo. A gente pode ver o preço de sexta-feira aqui em cima e ele simplesmente desabou, enquanto a prata conseguiu se segurar. Então a gente pode ver até pelo gráfico do ratio, do Gold Silver Ratio do ouro em relação à prata, a gente consegue ver que o movimento é de queda no momento, no curto prazo, depois de, claro, ter tido um movimento bem relevante de alta. Então a gente está vendo essa região do 100 para 1, então que o ouro é 100 vezes mais valioso do que a prata, essa região é muito importante. A gente atingiu aqui como suporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, se a gente conseguir ver esse número aqui indo para baixo desse 100 para 1, a prata tende a começar a andar mais forte do que o ouro. Então, quando a gente vê o próximo movimento de alta, se essa Gold Silver Ratio cair aqui para os 90, 85, onde ela teve a maior parte do tempo, a gente pode ver aqui na faixa dos 80 para 90 nesses últimos meses, mas a gente pode ver rapidamente voltando para lá. E isso causaria, claro, um grande movimento de alta na prata, talvez lá para a região dos 38, 40 dólares. Ainda é muito possível, porque exatamente voltando essa questão das tarifas, quando entrou a questão das tarifas, a prata caiu. E aí agora que diminuíram as tarifas, a prata também caiu. Então é uma questão que não faz muito sentido, né? Essa narrativa de que qualquer coisa é um motivo para derrubar a prata. Se está todo mundo empolgado, achando que vai subir, eles não querem a prata porque, não, a prata é defensiva. Mas daí quando cai, a prata cai e não é defensiva. Então é mais uma questão de narrativas e a gente vê que o volume foi absurdo. A gente pode ver que essas barras têm uma barra vermelha gigantesca, depois mais algumas barras verdes bem relevantes. A gente pode ver que, historicamente, só teve aqui no fundo dessa questão das tarifas, ali no dia 4, 5, 6 de abril. Foi a única vez que a gente teve volume maior do que esse aqui, esse ano inteiro. Então, a gente vendo aqui num gráfico diário, essa barra de hoje, ela ainda nem acabou, então ela vai ficar maior. E ela mesmo assim já está bem relevante aqui na segunda-feira, querendo criar um início de um novo movimento, porque mesmo com o ouro caindo desse jeito, a prata se segurou e está praticamente positiva no dia. Isso é um ótimo sinal, diferente do que está acontecendo no Bitcoin, em que ele está começando a fazer o início de uma reversão desse movimento, talvez voltando aqui para a faixa dos 89, 90 mil, que tem suportes aqui em todas as linhas de resistência. A gente até pode ver que o tamanho dos movimentos é muito parecido. Aqui teve uma alta de 15%, depois aqui teve mais uma alta de 14%, e agora a gente pode ver mais uma alta de 13,5%. Então, todas essas altas são praticamente do mesmo tamanho. A gente teve aqui um movimento 1, 2, 3. Então,
provavelmente vai ter uma correção, pelo menos até essa região aqui dos 89, 90 mil, exatamente porque já andou bastante. Depois, dependendo de como segurar nessa região, é possível que a gente ainda continue vendo um movimento de alta para topo histórico no Bitcoin, mas não estou muito esperançoso, principalmente no curto prazo. Aqui a gente vê também o índice do medo, né? O VIX, ele está no menor valor desde aqui o final de março. Então, a gente já voltou aqui para 18 no VIX, o que é bem relevante, considerando que a gente esteve aqui na faixa dos 50, 60 por um bom tempo. Acabou ficando mais dias aqui do que desde lá na crise de 2020. Então, o VIX aqui embaixo mostra que está todo mundo empolgado, ninguém mais acha que vai vir a crise, ninguém mais acha que vai vir recessão, vai ficar tudo bem, a bolsa vai para o topo histórico. Então, é um sinal contrário, né? Quando eu estava aqui com toda a bolsa despencando, um desastre, todo mundo queria vender. Agora que subiu, que está melhor de vender, ninguém quer vender. Então é uma coisa que sempre acontece e a gente precisa ficar de olho, exatamente porque essa faixa aqui do VIX, depois de estar em 60, é muito bom para quem está querendo operar vendido. O VIX aqui, o custo de comprar puts para apostar na queda, ele baixa muito de acordo com o VIX. A gente está vendo hoje esse movimento mais forte do DXY, que ele chegou aqui na faixa dos 98 e a gente já está indo de novo aos 102. Claro, ainda muito abaixo do topo que teve literalmente quando o Trump entrou de presidente. A gente viu esse movimento de queda bem acentuado e agora está dando uma revertida. Pode ser que ainda tenha mais pernas, né? Pode ser que venha aqui no 104, 105 tranquilamente e ainda assim continuaria aqui numa tendência de queda. Então precisaria ver acima de 110 para ter uma tendência de alta, mas é muito improvável que a gente chegue ali, exatamente porque se o DXY subir, atrapalha a situação do Trump para conseguir financiar a dívida. Então o DXY, eles querem que caia, né? O Trump quer que isso aqui caia para o dólar ficar mais barato e eles poderem pagar a dívida de uma forma mais simples. E aí, obviamente, como o DXY está subindo, a gente está vendo aqui o dólar subindo em relação a todas as outras moedas. Aqui o euro, o ien japonês, o franco suíço, o dólar está começando a se recuperar em relação a todas essas moedas, mas não contra a moeda chinesa. A moeda chinesa, a gente viu aqui no pico das tarifas que o dólar estava no topo em relação à moeda chinesa, todo mundo com medo, dizendo que a China ia se dar mal, e agora a gente já está abaixo do momento em que começaram as tarifas recíprocas. Então, isso aqui significa que o dólar está mais fraco em relação ao yuan chinês desde o início das tarifas no dia 2 de abril. Então, a gente pode ver que ele está perdendo aqui um suporte bem relevante. Então, na verdade, o yuan está se valorizando com a resolução dessas tarifas. E o que a gente está vendo é exatamente isso aqui. Os Estados Unidos está jogando ouro em direção à China e a China está jogando dólares de volta para os Estados Unidos. Então, eles querem ficar com ouro. Para a China, está ótimo. Se os Estados Unidos estiver derrubando o preço do ouro, a China vai estar ali comprando. Eles estão adorando. Indo aqui para alguns dados da COMEX desse mês, a gente vê essa linha que tem um 5, que ainda está aqui no início, é o contrato de maio do ouro, em que é um mês inativo. E aqui nessa imagem a gente consegue ver todos os meses aqui desde 2020, nesse gráfico, em que cada um deles tem uma linha com uma cor para o ano e um número para o mês. E a gente vê que esse mês aqui de maio no ouro é o recorde, é o maior valor de todos. O segundo maior foi em março desse ano, que foi muito acima do normal, e janeiro desse ano. Então a gente vê que janeiro chegou lá em cima, em mais de 22 mil contratos, enquanto o mês de março subiu mais rápido e acabou terminando aqui um pouco abaixo de 20 mil contratos. E o mês de maio já está em 16 mil contratos, então ele está subindo mais rápido do que o contrato de março. E não seria improvável se ele batesse aqui um recorde acima de 24 ou 25 mil contratos, o que seria um absurdo para esse contrato de ouro da COMEX. E a China tendo problema com falta de ouro, porque eles estão comprando tanto ouro lá na China que eles estão tendo dificuldade de conseguir todo esse ouro. Por causa disso, eles aumentaram as cotas, né? Diminuíram os limites que eles impunham aos bancos chineses de importar mais ouro. E essas cotas que o governo chinês coloca para os bancos, eles não são bem cotas, eles são mais ou menos uma meta. Então a ideia é que eles colocam quanto que eles querem que os bancos importem e eles vão simplesmente fazer o valor que eles disserem, né? Essa cota não é questão de limite, mas sim uma meta, um alvo, é o que eles querem que os bancos chineses façam. E isso ainda junto com toda a questão das notícias que acabaram saindo ao longo da semana, em que a China propôs para todos os outros países que fazem parte ali, tanto do BRICS quanto de outros grupos em que a China faz parte, quiserem fazer negócio com a China, recebendo em yuan, mas eles têm medo de guardar esse yuan por algum motivo, eles vão poder trocar o yuan por ouro no próprio país. Então, se os árabes quiserem vender petróleo por yuan, eles podem receber em yuan e eles podem, dentro do próprio país, ter um cofre da Bolsa de Ouro de Xangai
em que eles trocam literalmente sem ter que sair do país os yuans por ouro. Então aqui a gente cria um novo sistema em que o yuan vai ter um lastro em ouro, mas não num valor fixo em que X yuan vai dar uma onça de ouro, mas sim de uma forma em que pode ser convertido em ouro a qualquer momento dentro do próprio país, sem risco de confisco por parte do governo chinês, que é um medo que muitos países têm e muitas pessoas, inclusive, têm, que a China simplesmente tire o ouro deles, né? Se tá num cofre lá na China, como que eu vou saber que eles têm esse ouro? Se eu precisar resgatar, eles não quiserem me dar, como que faz? Então, criando esses cofres nos outros países resolve muito bem esse problema. Só que falando em problema, tem uma questão que aconteceu hoje já por causa dessas tarifas, em que os juros estão subindo de novo. A gente está vendo aqui o juro de 30 anos dos Estados Unidos, que ele está quase nas máximas do ano, mesmo depois de toda essa pausa das tarifas, vai ficar tudo bem. Aparentemente as pessoas não acham que vai ficar tudo bem no mercado de dívida americano. Eles estão querendo passar agora um aumento de 4 trilhões do teto da dívida dos Estados Unidos, então eles poderiam aí imprimir mais dinheiro, ter mais déficit, fazer o que eles quiserem. Isso teria um grande problema para o dólar. Se tem problema para o dólar, tem problema para o juro longo de títulos em dólar, como aqui o de 30 anos, o de 10 anos também quase nas máximas, o de 5 anos também está bem alto, e até o de 2 anos está querendo fazer aqui uma reversão. Então, com esse juro aqui subindo desse jeito, o Fed não pode cortar o juro. Até o juro de 3 meses a gente está vendo subindo aqui hoje. Então, isso aqui é o mercado dizendo para o Fed que não é para cortar juro. Como que ele vai cortar juro se o mercado está assim? Aqui no dia 7 de abril tinha dado uma caída no juro curto. Então aqui o Fed, ó, posso cortar, beleza, mas recuperou tudo, não deu em nada. A gente está vendo os juros subindo muito forte, que é a desconfiança do dólar. Desconfiança com o dólar é bom para o ouro. Então por que que o ouro está caindo? Porque tinha subido muito. Estão tentando tirar todo mundo. Olhem o volume. Tomem cuidado, pode ser que caia mais um pouquinho o ouro, mas é uma oportunidade de compra. No dia 1º de julho, o ouro vai ser um ativo de Tier 1 para os bancos americanos. Então, ele vai ser considerado um ativo sem risco, como o Tesouro Americano de curto prazo, as T-bills aqui como um juro de 3 meses. Se comprar um tesouro de 3 meses a partir do dia 1º de julho, vai ser a mesma coisa que ter ouro no balanço para os bancos, como colateral para emitir novas dívidas, fazer o que eles quiserem. Então, aproveitem esse desconto. Usem os links aqui da descrição, seja para comprar prata, ouro na Morgantes Metais ou na Real Capital. Usem os links para ter o melhor preço do Brasil disparado. E, obviamente, se inscreva aqui no canal da Real, deixem um like e mandem para os amigos. Um abraço.